Cantares. Antes da palavra também, queria dizer aos irmãos que estivemos ali no sertão. Que tempo precioso de Deus e um tempo precioso para todos nós ali em Janaúba, Montalvânia. Nós tivemos o privilégio de, semana passada, no sábado, batizarmos 12 pessoas lá em Janaúba. Mesmo com toda a pandemia, com toda essa ziquezira, cafubira, Deus deu a sua graça e as pessoas se converteram, né? Tinha um grupo de 4, 5 adolescentes e que também participaram do batismo. E ainda outras pessoas que não se batizaram, mas que, porque eventualmente deu um probleminha lá e não puderam. E eu dou graças a Deus por isso. Continue intercedendo. Foi um tempo muito precioso. Nós tivemos um tempo depois, descemos em Montalvânia, assim como o bispo também, pastor Sérgio, né, que estiveram naquela região. Nós descemos em Montalvânia, Pitarana, e conversamos com o pessoal. Tivemos um tempo muito precioso de Deus para todos nós. Continue orando, intercedendo, clamando pelo Projeto Sertão, para que Deus derrame bênçãos sem medidas. Nosso objetivo, assim, nosso desejo para o próximo ano é que a gente tenha um ano bastante ativo, né, com pessoas indo, frequentando, congresso, tudo mais, se Deus assim permitir. Amém? Porque está tudo meio represado por conta dessa pandemia, então a gente está esperando passar a hora que der tudo certo e a gente vai fazer isso para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você encontrou? Cantares, capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Opa, eu falei diz assim a palavra e eu esqueci de abrir o meu aqui. Cantares 4, 7. Você já achou, né? Você tem certeza? Então agora eu também tenho. Diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua direção, a tua graça, a tua bênção sobre nós, sobre cada um de nós. Que o Senhor, Pai, possa renovar o nosso coração nessa manhã, que possamos ser cheios, ó Deus, da tua presença, que possamos ser confortados, ó Pai, consolados por essas palavras que iremos compartilhar aqui nesse ambiente de adoração. Declaramos como é bom estar aqui, poder servir ao Senhor, poder servir uns aos outros. E eu peço que, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém e amém. Eu queria cantar uma música que tem a ver com o que nós vamos ministrar. Se você quiser cantar também, tem a letra, está aparecendo aqui para vocês, então está ótimo. Diz assim: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se estende
aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e, sem explicar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Amém. Graças a Deus. Isso é uma verdade e tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa manhã. Eu não sei se você já imaginou, né, o quão grande é o privilégio que nós temos de entrar na presença de Deus. Não sei se você já parou a pensar nessa questão. E o livro de Cantares, ele é um livro que você pode interpretá-lo de várias perspectivas. Ele é um poema, é um livro romântico. Sabe, né, quando você ouve uma música romântica, assim, aquela música que fala de amor, né, que fala de relacionamento. O livro de Cantares é um livro que fala de amor, de relacionamento. Existem algumas culturas, né, alguns países em que a Bíblia é proibida, e um dos motivos é porque eles consideram o livro de Cantares erótico, por conta da forma, dos eufemismos que tem aqui, falando da beleza, falando do relacionamento. Mas isso tudo é da forma mais bela que existe, o relacionamento da forma bela como Deus criou. É uma das maneiras de se olhar para o livro de Cantares. A outra maneira é da perspectiva de que ele fala de um relacionamento entre um noivo e uma noiva. E se a gente trouxer isso para a luz do Novo Testamento, nós somos a noiva de Cristo. Jesus Cristo é o noivo.
Então nós podemos olhar para Cantares da perspectiva da relação entre Cristo e a igreja. Que há uma relação não de utilitarismo, não apenas assim religiosa. O evangelho para nós não é uma religião, não é só seguir algumas coisas, fazer algumas coisas. Há um relacionamento entre nós e o Senhor. Eu estava reparando, Paulinho, na emoção, né, de ministrar, de poder estar aqui novamente. É emocionante, né? A gente fica um tempo sem poder vir, e é emocionante, porque isso, estar aqui, não é simplesmente uma questão de cumprimento do rito religioso. É um prazer estar aqui. É um privilégio nos reunir. É um privilégio participar da casa do Senhor, participar da mesa do Senhor. É mais do que uma obrigação que, conquanto seja um dever de todo cristão, estar reunido. É um dever, mas é um privilégio antes de tudo. Por quê? Porque é um privilégio. Porque nós somos a igreja, o corpo de Cristo, reunidos juntamente com o noivo, que é o nosso Senhor. Amém. E aí eu queria pegar apenas um aspecto do texto que nós lemos. E o texto diz assim, é o esposo, né, o noivo dizendo: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Obviamente é uma fala de alguém apaixonado, né? Não sei se você lembra aqui de quando você esteve apaixonado, né? Eu não sei se você está apaixonado ainda, mas do sentimento você não consegue ver defeito, né? Ninguém não vê defeito em quando você está apaixonado por alguém, você não consegue nem ver, e se vê, ignora. A paixão é dessa forma, e obviamente é uma poesia de alguém que está aqui apaixonado, com o coração. Agora, se aplica à relação entre Cristo e a igreja. Se nós entendermos, né, o noivo, o esposo, como sendo Cristo, olhando para a sua noiva, que é a igreja, que somos nós, ele poderia dizer sim nessa manhã: tu és formosa, e em ti não há defeito algum. Amém? Parece estranho, mas deixa eu te falar uma coisa. Se houver apenas uma pequena mancha na sua vida, você está condenado ao inferno. Se na sua vida tiver uma pequena mancha, um negocinho, uma coisinha, você já está condenado ao inferno. Porque no céu, na presença de Deus, não entra pecado. Nem um pouquinho, não existe coisinha, um pedicinho de pecado na presença de Deus. E como é que a gente afirma, e é verdade, que estamos reunidos na presença de Deus? Cantamos, né? Ó, leva-me à sala do trono. E a Bíblia diz lá em Hebreus: tende, portanto, intrepidez e ousadia para entrar no Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho que vos consagrou, que é o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purificou de tal maneira que não há nenhum pecado em nós que atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Aí você pode falar: não, peraí, calma, mas e os erros que a gente comete? Vem dizer que a gente não cometeu erro nenhum durante a semana? Vem dizer que a gente não teve nenhum pensamento impuro? Talvez esteja tendo agora um pensamento ruim, algum sentimento ruim, talvez agora. Mas o que o texto está querendo nos dizer? Porque é importante entender que se houvesse um pecado em mim, qualquer coisa, eu estaria no inferno, condenado ao inferno. Se eu não estou condenado ao inferno, é porque tem alguma coisa acontecendo. E por falar em perfeição, eu queria ler um texto no Novo Testamento que vai deixar um pouquinho mais claro para nós. E está em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Porque o apóstolo Paulo vai falar de perfeição em dois aspectos. Só para a gente não ficar confuso. Diz assim: não que eu, Filipenses, capítulo 3, verso de 12 a 16. Eu acho que
Não é esse aqui, mas eu estou vendo ali, não tem nenhuma movimentação ali em cima. Então, você procura aí na sua Bíblia, Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Até parece contradição com o que nós falamos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, olha aqui, versículo 15. Todos, pois, você pode falar comigo? Todos, pois, que somos perfeitos. Aí você fala, ai meu Jesus, e aí? A perfeição não está no final. A perfeição que Cristo transformou e o que Deus fez em nós não está no final, está no início. É porque você foi transformado numa pessoa perfeita em Cristo Jesus que você está aqui. Não é para alcançar nesse aspecto. O que acontece é que a obra de Jesus na cruz, ela não precisa ser remendada em nada. Toda a justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. Todos os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Toda a forma como Deus te olha hoje, Ele te vê através do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus não existe uma mancha sequer. Por isso que nós cantamos aqui com toda ousadia, alvo mais que a neve. Por causa do sangue de Jesus, eu fui purificado, e eu posso dizer, eu estou limpo na presença do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo também diz aos romanos, já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida vos resgatou da lei do pecado e da morte, e está resolvido. Amém. Isso traz alegria ao nosso coração. Se o arrebatamento do Senhor, se Jesus voltasse hoje, agora, todos nós nos encontraríamos com o Senhor. Amém? Todos nós que um dia entregamos as nossas vidas a Ele. Todos nós que um dia reconhecemos Ele como o Senhor das nossas vidas. Estaremos com Ele para sempre. E por quê? Porque Ele deixou alguém entrar com um pecadinho? Não, porque você e eu estamos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você entra na sala do trono e você não suja a sala do trono com a sua vida. É o sangue de Jesus que purificou, que nos purifica. Ah, mas tem um aspecto inicial ali. Porque da perspectiva humana, e agora falando dos nossos atos, obviamente, não somos perfeitos. Há muito em nós que precisa ser transformado. E é isso que Paulo está dizendo no início. Ele falou, olha, ainda não cheguei no nível, humanamente falando, no estágio de perfeição. Tem muita coisa que eu preciso aprender. Em muita coisa eu preciso crescer. E ele está falando do processo da santificação. Agora, quando ele vai falar da justificação, nada mais precisa ser feito. Amém. Você está absolutamente justificado. Você já está absolutamente perdoado. Obviamente, por causa desse perdão, você busca uma vida de santidade. Você busca andar nos caminhos por causa dele. Senão você nem conseguiria. Nem poderia. Nós só conseguimos viver o Evangelho, não é porque a gente é bom para fazer isso, não. É porque fomos justificados através do sangue de Jesus. Porque recebemos o selo do Espírito Santo. Por isso, hoje, nós conseguimos viver o Evangelho. Ao mesmo tempo, se torna algo totalmente terrível quando, uma vez que você entendeu o Evangelho, teve os seus olhos abertos, exigir de alguém que não tenha, que viva o Evangelho. Isso é muito ruim, é uma violência.
Como é que alguém que ainda não recebeu Jesus Cristo consegue viver o Evangelho do Senhor? Impossível. E há pessoas que acham que precisam, né? Para entrar na igreja, eu preciso primeiro dar uma melhorada, né? Eu não vou fazer a minha inscrição, porque eu ainda não estou ainda, né? Eu preciso dar uma melhorada. Não, você não consegue. É por causa do sangue de Jesus Cristo que hoje nós buscamos viver em santidade. Mas isso não quer dizer que o Senhor te veja, te enxergue como algo ainda por ser feito. Amém? E aí, se você tivesse hoje conversando com Jesus, você poderia ouvir dos lábios dele: você é formoso, você é formosa. Amém? E é por isso que eu acho interessante esse texto de Cantares, porque ele se aplica a uma realidade nós com o Senhor. E aí cai por terra aquela relação de utilitarismo com Deus. Quantos estamos casados aqui? Há mais de 10 anos. Na maioria. Então, eu não sei se você lembra de quando você começou, né, o seu relacionamento. Eu lembro de quando começou o meu, há mais de 23 anos atrás. Quer dizer, foi bem antes disso, né? 23 eu de casado, mas tem mais 4 de namoro e noivado, há 30 anos atrás. Não tinha celular, tinha telefone. Eu não sei se vocês sabem desse macete, pessoal, mais experiente vai saber que você só pagava um pulso depois da meia-noite. Você lembra dessa época que você só pagava um pulso depois da meia-noite? E aí, então, que hora era a ligação? Meia-noite. Para você não ficar gastando, senão gastava R$500 500 mil cruzeiros, né? Porque naquela época eram aquelas fortunas. Gastaria uma fortuna imensa. Então você ficava até meia-noite para começar a conversar. E a conversa vai. 4 da manhã era cedo. 6 da manhã era cedo. Não, está cedo, te tem assunto. Por quê? Porque você não fazia isso por uma obrigação. Nossa, eu tenho que telefonar daqui a pouco para o meu namorado, para a minha namorada, para o meu marido, meu noivo. Não, é o desejo de estar juntos. A vontade. E o livro de Cantares, ele é gostoso de ler porque ele fala dessa parte que a gente não pode ignorar também, que é do sentimento, do fervor. Paulo, ele diz o seguinte: sede fervorosos de espírito. Você sabe o que quer dizer isso? O que será que Paulo queria dizer quando ele manda a gente ser fervoroso de espírito? Porque eu entendo que se o Evangelho, obviamente, ele é uma decisão racional. É uma decisão, uma convicção racional. Mas se você caminhar muito assim, pode chegar aquele momento em que você está lidando numa relação com Deus simplesmente de convicção, propósito, e vai perdendo o fervor, o aquecimento do coração. Qual foi a última vez que você, quebrantado na presença do Senhor, se derreteu em lágrimas? Qual a última vez que o seu coração bateu mais forte quando você ouviu algo da palavra de Deus, que mexeu com o seu coração? Nós não podemos perder isso. A relação com Deus é de convicção, amém. Mas nós somos um ser que temos emoções, sentimentos. Óbvio que isso não é a base. Mas há uma relação. Nós não estamos aqui por obrigação, como eu falei no início. Nós não estamos aqui porque há um mandamento. Em Hebreus se diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Não é só por causa disso. Nós estamos aqui porque é bom estar aqui. Amém? É bom estar aqui.
É bom servir ao Senhor. Servimos, a Bíblia diz, servir ao Senhor. Se terminasse aí, não tem nada de errado com isso. Mas o Salmo 100 diz, servir ao Senhor com alegria. Por que colocou alegria nesse finalzinho? Podia ser só servir ao Senhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, estava tudo certo. Mas o salmista diz, servir ao Senhor, mas não é de qualquer jeito. Sirva ao Senhor com alegria, com fervor, com amor. Não permita, não deixe que a sua vida cristã se torne algo xoxo, murcho, sem graça. A responsabilidade é minha, porque o Senhor, para Ele, você continua sendo formoso e formosa, sem defeito algum. O problema é quando a gente esfria do lado de cá, quando esfria no meu coração. Óbvio, não é a base, mas faz parte. Por isso que o livro de Cantares está na palavra de Deus, porque ele fala de sentimento, muito mais do que de razão. Tem algumas situações que a gente poderia ver, eu tirei um bocado, mas eu acho que eu vou ficar apenas nessa primeira parte. Tem uma série de situações, de que tem hora que um fica meio aborrecido com o outro, porque um queria encontrar, o outro não queria, essas coisas, mas o resumo é de que há sentimento envolvido nisso. Alguém já disse, você não foi apenas justificado, você foi adotado. E a relação é um pouquinho diferente. Você foi justificado, sim. Imagine o seguinte, se você fosse um criminoso, né? Imagine, só imaginação, você não é, tá? Se fosse. E o juiz perdoasse a sua, né, tivesse o poder de decidir e perdoar toda a sua dívida, o que você fez lá. Isso é uma coisa. Ele chegar lá e falar, ó, você está inocente. Ponto. Eu não sei os termos técnicos, Paulinho já está aqui falando, meu Deus, não tem nada a ver. Mas tudo bem. Você é inocente, ponto. Vai na minha imaginação, vai comigo, vem comigo, amigo, vem comigo. Aí, você é inocente, pá, está tudo certo. Só que você vai para casa. O que aconteceu com o Senhor foi um pouquinho mais. Porque Ele nos inocentou dos nossos pecados e te chamou para morar com Ele. Para viver com Ele. Disse, ó, a partir de agora, você é meu filho. Você vive comigo. Nós vamos viver juntos. É totalmente diferente. É muito mais profundo. E foi para isso que o Senhor nos chamou. O maior milagre de fé é olharmos através da palavra e vermos todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, tudo aquilo que cometemos de errado, resolvido por causa de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre do Evangelho, o milagre da fé. É quando você é capaz de, mesmo sabendo de tudo que se passa na sua vida, olhar para Jesus e perceber que está tudo resolvido. Tetelestai, está pago, está resolvido. Amém. Aí eu estou apenas tomando cuidado para que você não imagine assim, mas quer dizer então que, e os erros que eu cometo? Né? E as falhas que eu tenho? Se o seu pensamento, não vou nem falar o seu, mas se o meu pensamento é esse, eu não entendi ainda a relação entre Deus e o homem. Se o meu sentimento é o seguinte, já que eu posso fazer tudo para ficar longe de Deus, eu vou fazer isso, e Ele que se aproxime de mim, eu não entendi o relacionamento. Eu não entendi a coisa. Porque o pecado, essas coisas, é a nossa tentativa de nos distanciarmos de Deus. Não, uma vez que eu fui perdoado, uma vez que eu fui resgatado, com toda a minha força, eu vou fazer de tudo para me aproximar do Senhor, para estar perto dEle, tudo que eu puder. E tudo aquilo que atrapalha, como diz o autor de Hebreus, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos, mas corramos na direção de quem? Do Senhor Jesus.
mais próximo dele, mais perto do Senhor Jesus. Amém? Os nossos erros, os nossos pecados, eles são os acidentes que são cometidos, porque estamos aprendendo, erramos, falhamos feio, mas quando essas coisas acontecem, há um advogado diante do Pai que intercede por nós, você vai lá, confessa, é perdoado, purificado novamente, está tudo na bênção. Mas o destaque que eu gostaria de fazer está na relação. Tem mais um texto para a gente terminar, Isaías, no capítulo 55. Isaías 55. A partir do verso 1. Diz assim: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Só até aí. O que é mais importante nesse texto? Tem gente, não é você, há pessoas, melhor dizendo, que só veem os manjares. Acham que todo o objetivo é o seguinte: se eu tiver um relacionamento com o Senhor, se eu me aproximar dele, eu vou me deleitar com os finos manjares. Então, esse é o objetivo. Né? Então, beleza. Então, o que eu preciso fazer para ter os finos manjares? E a pessoa interpreta esses finos manjares como bênção de Deus, prosperidade, família, saúde, tudo mais, tudo de bom que você possa usufruir. Agora, imagine essa relação com o seu cônjuge. Olha, eu vou me relacionar com você porque você tem dinheiro. Fala com o Helmut, porque não é mentira. Eu vou me relacionar com você, né, porque você tem dinheiro. Porque aí eu quero uma vida boa, eu quero casa, comida. Isso não tem nada a ver com a Edjane, pelo amor de Deus, né? Eu quero isso, aquilo. Que relação é essa? Utilitarista. Isso não traduz um sentimento, né? E há algumas pessoas que imaginam que a relação com Deus é assim. O que eu preciso fazer, Senhor, para receber o que o Senhor tem para me dar? Me fala aí, e me fala logo que eu vou fazer melhor que todo mundo. Mas os finos manjares não são o objetivo. É uma recompensa, tá? É claro que viver com o Senhor é maravilhoso, mas o objetivo não é a recompensa. O motivo é Ele. E aqui aí o início dá para entender um pouco melhor, porque ele diz assim: todos os que têm sede venham. Todos os que estão, eu vou parafrasear, deixar um pouquinho diferente, mas com o mesmo sentido, todos os que estão sedentos de amor, venham. Todos aqueles que querem ter um relacionamento comigo, diz o Senhor, venham. Todos vocês, não importa se você não consegue pagar por isso, não importa se você não é digno disso, não, eu já paguei, está tudo resolvido, você só precisa vir. O motivo é Ele. E esse é o fracasso da igreja do momento. Nossa igreja, a igreja do século 21, eu não estou falando da nova vida, mas é a minha igreja, eu estou vivo agora nesse século, né? Eu não vivi no século passado. Mas a igreja na qual nós estamos vivos, na sua boa parte, especialmente a igreja ocidental, é uma igreja fraca, em alguns aspectos, porque ela não
chega a Deus por Ele, mas pela recompensa. Que relação horrível essa. Nas relações humanas isso acontece. Tem filho que abraça o pai, não é porque está com saudade. Abraça o pai para receber uma graninha, um dinheirinho para ir no shopping, né? Aí o menino acorda todo, não acontece na casa de vocês não, com certeza. Mas aí acontece, acorda aquele rapazinho, aquela moça, todo meloso. Aí eu te amo tanto, papai. Aí fica abraçado e tal. E você acaba achando que a gente é besta. A gente acaba achando que é verdade. Aí quando dá, depois de uma meia hora, fala, libera 100zão aí. Né? Libera 50 aí. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Conquanto isso aconteça, em algum lugar aí, né? Algum lugar aí, não é aqui com a gente, mas conquanto aconteça, nosso relacionamento com Deus não é assim. Estamos por Ele. Por Ele. Porque Ele é o motivo. Se Ele não for o motivo, nós não estamos entendendo o Evangelho do Senhor Jesus. A gente está querendo viver uma relação de benefício, de troca. Se eu trabalhar bem, se eu fizer tudo certo, eu serei recompensado. Amém por isso. Mas esse não é o nosso motivo. A todos vós que tende sede. E aí eu acho interessante que ele faz um convite. Ele não está dizendo, eu vou atrás de todo mundo que tiver sede. Não. Todo mundo que tiver sede, venha a mim. É a mesma coisa que está lá em Mateus, no capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O texto não está dizendo, eu vou atrás de todos os cansados e sobrecarregados. Não. Venham até mim. Por quê? Óbvio, a iniciativa já foi dele. Porque ele era o único que poderia dizer, se Deus não quiser, por mais que você quisesse, você não poderia se relacionar com ele. A iniciativa foi dele, enviando Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, abrindo o caminho e dizendo, se você quiser, você pode vir. Amém. Se você quiser, todos os que quiserem, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço. Que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração nessa manhã. Que o seu coração possa ser movido mais uma vez. Não pela paixão, porque nós somos movidos pela convicção. A convicção independe da paixão. Tem dia que você virá a esse ambiente de adoração, não é porque você sentiu vontade, é porque você decidiu estar aqui. Tem dia que você vai viver o Evangelho, meditando nas Escrituras, vivendo, tomando decisões, não é porque você sentiu vontade de tomar, é porque você decidiu tomar essas decisões. Mas você e eu não podemos perder a alegria, a satisfação, o deleite de estar na presença de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso tudo é convicção, é desejo, é decisão. Mas ele continua dizendo, antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Sim, ele decide, ele opta, mas ele tem o prazer, a chama, o fervor de estar na presença do Senhor, de meditar na lei do Senhor. Nós que pregamos, não podemos nunca perder o sabor, a alegria de meditar na palavra por prazer. Porque pode incorrer, porque a gente prega, né, toda semana, 2, 3, 4 vezes por semana, eu tenho que sentar porque eu preciso pregar. Não. Às vezes sim, mas eu preciso meditar, eu preciso ter aquele momento em que eu pego as Escrituras Sagradas, não para pregar uma mensagem,
mas porque o meu prazer precisa estar na lei do Senhor. Isso precisa fazer falta. Assim como faz falta a nossa comunhão, assim como faz falta o culto, assim como faz falta o nosso relacionamento. Você é formoso, você é formosa, e não há defeito algum em você, porque o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado. Vamos ficar em pé. Se você puder, fechar os seus olhos por um instante. E nós podemos pedir a ajuda do Senhor para isso. Porque se a chama está esfriando no seu coração, você pode pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, não permita que essa chama se esvazie no meu coração. Não permita que as circunstâncias do dia a dia, os compromissos, os afazeres, a formalidade, tirem de mim, tirem de nós, ó Deus, esse prazer de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor, de acordar, ó Deus, e meditar na sua palavra, de ter o coração voltado para Ti, que os primeiros pensamentos do nosso coração, da nossa mente, se voltem ao Senhor. Nos ajude, Pai. O Senhor permitiu que tivéssemos um livro como o de Cantares, um livro poético, um livro que fala de relacionamento, um livro que fala de amor, que fala de sentimento, para que nós não nos esquecêssemos, nós como a Tua noiva, que há uma relação entre nós, que não é apenas de custo e benefício, do que é melhor para se fazer, não é visando apenas a recompensa, não, Senhor. Antes de tudo, o objetivo é o Senhor. Tu és o motivo, Senhor. Resgata, Pai, nos ajude, ó Deus, de tanto reivindicar as promessas, de tanto nos concentrarmos, ó Pai, nas promessas. Para muitos, as promessas se tornaram o objetivo. Ó Deus, mas as Tuas promessas não são objetivo, não são motivo. Conquanto sejam o resultado dessa relação, o motivo é o Senhor, é a Tua presença, Pai. Nos ajude, Pai. Aleluia. Você pode declarar ao Senhor: eu só quero estar onde Tu estás, viver contigo em Tua presença. De longe eu não quero Te adorar, leva-me para onde está. Diga mais uma vez no início: eu só quero estar onde Tu estás, viver contigo em Tua presença. De longe eu não quero Te adorar, leva-me para onde está. Eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, vivendo em Tua presença, comendo em Tua mesa, rodeado por Tua glória, em Tua presença. Eu desejo sempre estar, eu só quero estar, eu quero estar em Ti. Eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, sim, vivendo em Tua presença, comendo em Tua mesa, rodeado por Tua glória, em
tua presença. Eu desejo sempre estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em ti. Eu só quero estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar em ti. Aleluia, aleluia, graças a Deus. É óbvio que o Senhor habita em nós, Ele está conosco em todo o tempo, mas é muito importante quando eu e você dedicamos a nossa vida para buscá-lo, conhecer, numa intensidade ainda muito maior, com todo o fervor do nosso coração, com toda a força. Que o Senhor nos ajude e nos conceda a sua graça. Amém? Se você puder estender as suas mãos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando aqui. Aqueles que estão acompanhando através, ó Pai, do YouTube durante a semana, que terão acesso a essa mensagem também. Que o poder do Espírito Santo de Deus inunde cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.